Meu rosto, todo este inchaço, era pus. E como você tira um pus de dentro de um rosto? Tinha que abrir acesso. Nós fomos na primeira, eu vou ser bem resumido, irmãos, porque foram 10 meses. Foram 10 meses de muita luta, de muito sofrimento. Então o médico me levou para o centro cirúrgico e abriram o meu rosto. Abriram o meu rosto, aquilo é tudo pus. Meu lábio, meu rosto, tudo cheio de pus. Agora eu fui para o centro cirúrgico. Nesse momento, naquela foto anterior, eu estava me preparando para ir para o centro cirúrgico. E nesse momento a minha irmã estava comigo no hospital e eu estava me sentindo muito estranho. Eu falei para minha irmã assim: irmã, tem alguma coisa acontecendo comigo? A minha irmã falou: porque eu não sei dizer, mas eu estou sentindo alguma coisa dentro de mim. Minha irmã, como assim? Eu não sei, mas tem alguma coisa dentro de mim acontecendo. Nisso, no hospital, eu acordava, eu dormia, eu não sei o que estava acontecendo. Eu peguei a mão da minha irmã e peguei a mão da minha amiga que não era crente, foi me visitar. Nesse momento eu falei: orem comigo, porque está acontecendo alguma coisa. Nesse momento, quando eu pego na mão da minha irmã e na mão da minha amiga, minha irmã toma um susto, porque eu estava queimando em febre. Só que eu tinha um procedimento para ser feito e eu não poderia entrar no centro cirúrgico com febre, porque você não faz cirurgia com febre. Aí agora minha mãe e minha irmã falou: eu não sei orar. Minha irmã não era crente, a minha amiga também não. Eu falei: vocês não precisam saber orar, só tem que orar. E aí a gente começou a orar e eu não consegui mais ficar acordada. Minha irmã chamou o médico me examinou e foi cancelado naquele momento a minha primeira intervenção cirúrgica. Mas Deus, ele é incrível. Deus, quando ele está no controle, ele está no controle. A febre cessou. Às 6 da noite eu subi para o centro cirúrgico. Nós fizemos a primeira intervenção cirúrgica. Deus, ele cessou a febre para que eu pudesse ir para o centro cirúrgico. Nesse momento, eles raspavam a minha boca. Eu tive que tomar anestesia geral, porque não dava para fazer sem anestesia geral. Seria muito sofrido. Agora eu tomei anestesia geral e está vendo os cortes no meu rosto? Eles tiveram que fazer cortes no meu rosto para que tivesse uma abertura para que um pus pudesse sair, porque eu tinha muito pus. Aqui nesse momento, irmãos, minha boca estava queimando. É como se eu tivesse colocado brasa na minha boca, porque quando eles rasparam, quando passou a anestesia, a dor veio, a queimação veio, e nós estávamos assim. Esse eram os curativos, era dessa forma. Sendo assim, eu não tinha como nem comer. Agora a gente comia, às vezes que tirava os curativos. Nós comíamos através de uma seringa. Tinha que ser uma seringa os cortes. Esses cortes eram os cortes que o pus saía. E para sair esse pus, irmãos, tinha que ser drenado. A enfermeira que Deus colocou na minha vida, a Jadna, algumas pessoas já conhecem ela, o meu perfil das minhas coisas, porque a Jadna foi uma enfermeira que Deus colocou para cuidar de mim. Porque Deus, ele sabia como eu estava. Deus sabia que eu estava naquela situação dentro de uma pandemia, dentro de um hospital, sem a mãe que eu tinha perdido, sem a minha família, porque meus filhos não podiam entrar porque era de menor, o tempo todo só com meu marido. Minha filha mais velha e a minha sogra que de vez em quando conseguia ir lá porque ela cuidava dos meus filhos. Nesse tempo foi um tempo muito difícil, foi um tempo muito complicado, mas Deus sempre coloca alguém para cuidar de nós. E aí ele colocou a Jadna para cuidar de mim, uma enfermeira que cuidou de mim como alguém que começou a me amar a partir daquele momento. Isso é lindo, porque Deus vai colocar pessoas da tua vida para te amar no teu pior cenário. É quando você não tem nada para oferecer, quando você não tem nada, não tem condições de fazer nada por alguém. É nesse momento que Deus vai levantar pessoas. Porque Deus sabia que eu precisava de cuidado, Deus sabia que eu não tinha como cuidar, eu não sabia o que estava acontecendo comigo. E a Jadna, ela brigava com o cirurgião médico, ela brigava com todo mundo. Eu me entendia que ela entrava em guerra por minha causa. E tudo que ela falava eu obedecia, porque Deus fez eu acreditar e confiar nela, porque ela não me conhecia, mas ela me amou. E naquele momento nós ficamos internados ali por 39 dias, a primeira internação. E nessa primeira internação nós passamos por 2 intervenções cirúrgicas.
Essa primeira e essa segunda. E todas as vezes que a Jadina tinha que drenar o pus, ela falava assim: Rosane, tem muito pus aí, a gente precisa drenar. Porque deixar sair sozinho vai demorar muito, você não vai ficar bom logo. A gente tem que drenar. E drenar, irmão, dói. Drenar não é fácil. Tirar o que está te fazendo mal não é fácil. E a Jadina falou assim para mim: Rosane, você pode gritar. E eu falava: não, Jadina, eu não vou gritar. Ela: Rosane, você pode gritar. Eu: não vou gritar. Eu segurava de um lado da cama, eu segurava do outro lado da cama. E eu só falava assim para a Jadina: vai. Quando eu falava Jadina, vai, a Jadina começava a espremer. Irmãos, isso dói muito. Dói muito. E a Jadina não era espremer, porque na realidade não era espremer, tinha que drenar, não podia espremer. Tinha que conduzir o pus para chegar no buraco. E ele era muito denso, ele era muito grosso. Doía, irmãos. Doía muito. Doía lá dentro, era uma dor tão doída que doía dentro do coração. Mas era necessário. E a Jadina não estava fazendo aquilo porque ela não gostava de mim. Pelo contrário, ela fazia porque ela gostava. Ela queria ver o bem, ela queria ver eu não sentir dor, porque o excesso de pus no meu rosto doía diariamente. Eu dormia com dor e acordava com dor. Tinha que sair. A primeira incisão, na realidade, quem fez foi Deus. A primeira incisão, eu estava no hospital com meu marido e doía muito. Foi aqui, a primeira incisão. Que Deus fez, não foi o homem, foi Deus. Porque Deus, ele escuta, irmãos. Clame a mim e responder-te-ei. Você está clamando? Para Deus agir, você está clamando. Porque não tem como ele agir se você não clamar. Então ali de noite, antes de eu entrar na cirurgia, doía tanto que eu me ajoelhei de madrugada. Meu marido me viu de joelho, a minha oração era: Senhor, abre aqui. Eu falei para Deus onde estava doendo. Eu falei: Senhor, abre aqui. Abre aqui, era o lugar que mais doía. Abre, Senhor, abre aqui. E de manhã, quando a gente estava tomando um café, o meu marido, ele foi a primeira pessoa a ver. Ele falou: Rosane, está saindo um puzinho satisfatório. Onde que existe um pus satisfatório? Sim, satisfatório porque estava aliviando a minha dor. Agora eu levanto e olho no espelho, o pus saindo, e eu fiquei tão feliz porque estava aliviando a minha dor. E o mais incrível, irmã, é que Deus ouviu a minha oração. É Deus falando: não tem oração que eu não ouça. A diferença é o quanto nós estamos orando. Só para você entender que a primeira intervenção foi Deus que fez em mim. E outras, que tem uma ali também, que não sei se você já viu o pus descendo, foi Deus. Lembra desse dia, Deus? Você foi no hospital visitar com meus filhos, porque como era pandemia, eu não podia ver meus filhos. Agora uma assistente social entrou no meu quarto e eu estava chorando. A assistente social perguntou: por que você está chorando? Eu falei: porque eu não consigo ver os meus filhos. Depende de minha mãe. Eu não posso ver meus filhos. Eu estou esse tempo todo dentro do hospital sem ver meus filhos pequenos. Eles são de menores, no começo eu nem lembrava. Mais uma vez, Deus age. Mais uma vez, Deus faz. Aquela mulher falou assim: eu vou ver o que eu posso fazer por você. Uma menina tão nova, muito jovem. Ela entrou e falou: está liberado, seus filhos podem entrar. E naquele dia eu fiquei tão feliz. Eu consegui ver a mãe, eu consegui ver o Juan. A Creuza chegou lá com as crianças. Eu fiquei muito feliz. E a gente chorou, né, Creuza? A gente chorou porque eu estava com muitas bolas de pus aqui. A minha vontade, irmãos, eu vou falar a verdade, era pegar uma agulha e furar toda a minha cara. A vontade é estourar cada ponto de pus. Mas eu não podia fazer isso. E nesse dia a Creuza foi lá e eu falei: Creuza, vamos orar. Vamos orar porque está doendo muito. Eu preciso que isso aqui saia. Aí nós oramos, a Creuza orou. Quando a Creuza saiu, me olhei no espelho, o pus saindo sozinho. Mais uma vez, Deus ouviu a oração. Mais uma vez, Deus fez. Agora, eu saí do hospital depois de 39 dias de internação. Estou em casa achando que eu estava bem. Só que eles tinham recolhido o pus no meu rosto para poder saber o que era. Porque até então ninguém sabia o que era. A princípio era uma infiltração. Agora eu estou em casa pensando que está tudo lindo, tudo maravilhoso. Mas não estava. O médico, o chefe do Hospital Caxias do Olho, me liga, o Dr. Pedro Stelman. E ele falou assim:
assim, Rosane, a gente está com o resultado da sua cultura. Você está com uma bactéria no seu rosto. Microbactérias abscessos. A gente vai ter que fazer um tratamento intensivo. Não vai ser fácil. Ele me falou tudo o que poderia acontecer. E nós começamos, ele mesmo marcou infectologista, ele mesmo marcou tudo. Deus, ele sempre coloca pessoas para cuidar da gente. Aquele médico, Deus agora ele envia o médico dos médicos, ali do Castilhó. Mas veja que o médico dos médicos do céu já tinha dado ordem na terra para alguém cuidar de mim. Esse homem me ligava, esse homem me mandava mensagem, esse homem marcava exames, esse homem marcava as coisas para mim. Olha isso, um chefe geral, era ele que marcava tudo. Agora, o infectologista, fomos descoberto que, a princípio, a bactéria não teria cura, a bactéria seria muito intensa, a bactéria seria muito resistente. Agora entrou o ataque, porque toda medicação me fazia muito mal. Toda medicação fazia que eu tinha muita diarreia. Toda medicação fazia eu não comer mais. Toda medicação fazia meus glóbulos vermelhos acabarem. Chegou um ponto que eu não consegui mais ficar em pé. Por muitas vezes eu preguei sentada, por muitas vezes eu preguei vomitando, por muitas vezes a criança teve que ir para o hospital comigo. Teve uma vez que eu estava em casa e eu senti que naquele dia eu ia morrer. Eu estava deitada no meu sofá e eu não tinha mais força para nada. Eu estava respirando muito fraca e eu lembro que eu falei para o Senhor, chama a sua mãe. Aí minha mãe foi lá, chamou minha sogra, e eu só falei para minha sogra assim, sogra, ora por mim. Porque naquele momento, irmãos, pela primeira vez eu achei que eu ia morrer. Pela primeira vez eu achei que eu ia morrer dentro da minha casa. A minha sogra começa a orar, Senhor, meu Deus e meu Pai. Ela sentiu, eu não falei o que era, eu só falei, ora por mim. Só eu sabia que eu estava indo. Eu senti que naquele momento eu iria morrer deitado naquele sofá. E agora minha sogra está orando, Senhor, meu Deus e meu Pai, todo espírito de morte bate em retirada, a tua serva é tua. E minha sogra orando, gente, não da minha casa. Presta atenção no que eu vou te falar. A oração é poderosa, é uma arma poderosa que Deus deu pra gente. Use, sem moderação, use com propósito, use crendo. Passou, irmãos, eu até aprendi falando para ela, agora vai ter que me aturar. Orou, tô viva, vai ter que me aturar. Teve a oportunidade de deixar eu ir, mas orou, tô eu aqui. E muitas vezes aquilo vinha comigo para o hospital, irmãos. Muitas vezes eu fui para o hospital deitada no colo da minha sogra. Muitas vezes eu ia deitada no colo dela. E ela ficava ali orando e a gente ia para o hospital. Orando e a gente ia para o hospital. Agora, a gente tomando todos os medicamentos, eu já não conseguia mais pentear direito o cabelo, não conseguia mais andar direito. Nós fomos no CTI, para a gente resumir. A primeira vez nós fomos para o CTI, tomamos bolsa de sangue, ficamos ali na primeira internação, eu nem lembro quantos dias. E a minha oração, irmão, sempre foi uma só: Senhor, me cura, me cura, me cura. Senhor, me cura, me cura, me cura. Eu nunca fiz outra oração que não fosse Senhor, me cura, me cura, me cura. Eu acordava dormindo falando Senhor, me cura, me cura. Assim como Jeremias 17:14, cura-me, Senhor, e eu serei curado. Sara, salva-me, Senhor, e eu serei salvo. Porque o Senhor é o meu louvor. Só Deus podia intervir por mim. Porque o médico deixou claro que eu não poderia ficar surda. O médico deixou claro que eu poderia ter meus rins paralisados. Por quê? Porque as medicações eram fortes. Eu tinha uma pique no meu braço, ao qual eu tinha que tomar medicação 2 vezes ao dia. 2 vezes ao dia as meninas iam na minha casa me dar medicação. 2 vezes ao dia eu tinha que estar lá embaixo. Eu não aceitava ficar dentro do meu quarto o tempo todo, mesmo fraca. A Luane já me carregava no colo. A minha filha, de 14 anos na época, me carregou no colo. De tão fraca que eu estava. Quantas vezes eu tentava chegar ao banheiro e não conseguia chegar no banheiro e caía no chão do meu corredor. E ali o Luciano limpava meus vômitos. Irmãos, é assim que a gente vê quando você é amado, quando você não serve e as pessoas
continuam cuidando de você. Os jovens amigos da minha filha iam para minha casa, irmãos, para limpar a minha casa. Porque eu não podia limpar uma casa. E aqui fica uma dica para vocês. Quando tiver um enfermo na casa, vá lá varrer uma casa. Vá lá na casa fazer uma comida. Porque às vezes você está tão triste que você não consegue fazer. E aí minha filha levava os adolescentes lá para casa, eles limpavam a minha casa, eles me visitavam. E agora eu estou me preparando para ir para o casamento do meu pai. Com 48 quilos, compramos um sapato e estávamos nos preparando para ir para o casamento do meu pai, porque, para a glória de Deus, o meu pai ele aceitou Jesus e ia casar. E eu toda boa para o casamento do meu pai, preparei o vestido, preparei tudo, e agora eu começo a ter uns tremimentos no meu corpo. E eu chamo o Luciano, não. Aí eu fui fazer minha unha, porque eu ia para o casamento do meu pai. Só que eu não consegui, fiz a unha, voltei, não consegui chegar em casa. Deitei no sofá da minha sogra, porque a casa dela é a primeira antes da minha. Deitei no meu sofá e vi que tinha uma coisa errada comigo. Meu corpo involuntariamente se batia. E eu mandei mensagem para o meu infectologista. O meu infectologista ele virou um amigo, ele virou alguém que eu ligava para ele a hora que fosse, eu mandava mensagem a hora que fosse. Por quê? Porque era muito raro. Essa microbactéria de abscessos é uma bactéria prima da tuberculose que deveria estar no pulmão, só que ela nunca ficou no meu pulmão. Essa bactéria sempre ficou no meu rosto. Por ela ser uma bactéria oportunista, ela aproveitou uma oportunidade e entrou no meu rosto e não foi para o habitat natural que deveria ser o pulmão. Então, era um caso de pesquisa. Esse médico, ele também trabalha na Fiocruz. E ele falava, Rosane, você é um caso para a gente. Todo mundo fala de você na Fiocruz, porque ninguém entende por que essa bactéria não vai para o lugar que ela deveria ir. E a gente não sabe muito tratar, porque não está no lugar habitual dela. E agora, a PIC ela não podia infeccionar. Eu sempre soube que a PIC não poderia infeccionar. Por quê? Porque lá no hospital eu tive sepsia. Naquela vez que eu falei que eu tive febre. Então, ali já foi um caso muito difícil. Ali eu entrei no quadro de sepsia. Se a sepsia não for cuidada, em até 7 dias você pode ir a óbito. Mas para a glória do Senhor, o Senhor me deu vitória. Então nós vencemos a sepsia lá no Caxias do Sul. Só que agora eu estava entrando em colapso no meu corpo. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Agora o meu médico mandou uma mensagem, falei, doutor Pedro, tem uma coisa errada comigo. Aí ele mandou uma mensagem, posso te ligar? Eu falei, pode. Aí me ligou. E nessa de me ligar, ele pergunta, Rosane, o que está acontecendo? Agora minha boca já estava batendo. Assim, eu nunca bati. Eu falei, doutor Pedro, não sei. Meu corpo não está me obedecendo, eu estou tendo tremelique. Aí ele falou, Rosane, você se aborreceu? Não. Rosane, você teve febre? Não. Rosane, pegou o termômetro, eu preciso que você me mande uma foto. Tirei a foto do termômetro, mandei para ele. Ele tem alguma coisa errada, o corpo não faz isso. Aí ele, Rosane, você está nervosa? Não. Rosane, você... Não! Ele, olha a tua pique. Quando eu olho a minha pique estava totalmente cheia de pus. Agora eu entendi o que estava acontecendo. Eu estava começando a ter agora uma infecção sanguínea. Agora eu estava com meu sangue infectado. Nesse momento ele fala para mim, Rosane, toma agora, você vai tomar 2 novalginas de 1000 miligramas, você vai pegar o carro, vai com o Luciano direto para o hospital, que eu estou dando entrada por aqui e você já vai internar. Nesse momento eu me despeço da tia Déia, estava lá, me despeço da minha sogra, me despeço dos meus filhos, porque eu achei que eu não ia voltar, irmãos. Eu achei que eu não ia voltar. Eu achei que aquele momento ia ser o fim. Porque, irmãos, era um processo. Já era meu segundo CTI, agora eu estou com infecção sanguínea, voltada com 48 quilos. Eu não tinha mais nem como reagir. Eu bebi água de coco porque eu não comia. Eu vivi meses em água de coco e, para a glória de Deus, continuo amando água de coco. Não tem jogo com água de coco. Agora eu fui para o CTI, chegando lá, já me botaram no CTI direto, já tiraram a pique de mim. Agora queriam abrir abscesso no meu pescoço, tanta coisa, irmão. Eu falei, não quero. Chegou um ponto que eu não queria mais. Eu não queria que abrisse meu pescoço, eu não queria que abrisse minha perna para botar mais medicação. Lá a gente fez vários exames, o Luciano ficou o tempo todo comigo no CTI, e nesses exames foi diagnosticado que eu estava com infecção sanguínea e todos os eletrólitos potássicos
potássio, cálcio, fósforo, ferro não existiam mais. Porque o remédio linezolida. Eu tomava 3 antibióticos por dia, de manhã e à noite. E eu sempre falei para o Luciano assim, tá de prova, eu falava assim para o meu marido, este antibiótico está me matando. Ele falava assim, Rosane, mais 3 antibióticos, como é que você acha que é esse que está te matando? Assim, Deus já falou comigo que é esse antibiótico que está me matando. Dito e certo, quando nós chegamos no hospital, foi diagnosticado que o linezolida acabou com tudo que o meu corpo precisava para viver. Agora tiraram os medicamentos, botaram outros medicamentos, trocaram o linezolida por tantos tiracil e vai, ele sabe todos os nomes dos remédios, eu não gravo isso. E no CTI, a gente tremendo o tempo todo. Agora o meu marido ficou lá comigo no CTI pela 2ª vez, e agora o meu infectologista manda uma mensagem. No 2º dia, Luciano, no 2º dia de internação, ele manda uma mensagem, e agora eu olho para o lado, e meu marido está diferente, meu marido não está mais igual. Quem é casado conhece seus maridos. Já dá para identificar no semblante deles quando eles estão felizes, quando estão preocupados. Agora eu olho para o Luciano, alguma coisa tinha acontecido. Meu marido mexendo no celular, eu não sabia o que era. E eu perguntei, Luciano, o que está acontecendo? Aí ele levanta e lê a mensagem que o doutor Pedro manda. Basicamente, a mensagem era sobre aqui. Luciano, nós fizemos todos os exames na Rosane. E nós vimos que todos os medicamentos estão matando ela. Não tem o que fazer. Nós vamos ter que parar com as medicações, porque a Rosane está morrendo. E a gente vai parar para poder ver como ela vai reagir. É como se dissesse a você, a gente vai parar para não acelerar o processo de morte. E nesse momento, irmãos, quem quer ouvir que vai morrer? Eu tinha uma festa de 15 anos marcada para minha filha. Já estava pago. Você quer viver. Você tem sonhos, você tem projetos. Eu tinha acabado de perder minha mãe. Eu sei que eu tinha passado. Eu não queria que meus filhos passassem por isso. O que é? Aí nesse momento, presta atenção aqui, irmãos. No seu momento frágil, é a hora que Satanás vai vir com fúria. Nesse momento, eu lembro que eu olhei para frente, não conseguia mais escutar o Luciano, não conseguia escutar mais nada. Eu só olhei para frente, não sei quem é vidro, né? Só olhei para frente e agora Satanás começou aqui no meu ouvido falando, bem feito, morreu nadou para morrer na praia. Cadê o teu Deus? O que adiantou? Bem feito, ele não fez nada. E isso eu estou aqui paralisado, escutando Satanás gritando no meu ouvido. Só que nesse momento, meu marido está aqui desse lado. E nesse momento, irmãos, de verdade, eu não sabia se eu estava respirando, eu não sabia se o coração estava batendo, eu estava petrificada. Agora meu marido do meu lado começa a falar assim, Rosane, você é uma mulher de fé. Rosane, você é uma mulher de fé. E na noite de hoje, a pergunta que fica é, como que as pessoas te enxergam? Meu Deus! Como que você vive esse evangelho? Como que você professa a fé que você tanto diz ter? Agora meu marido está falando, Rosane, você é uma mulher de fé, Rosane, você é uma mulher de fé. E nesse momento eu começo a sair daquela zona que eu estava me sentindo presa, ouvindo o Satanás, e agora eu não ouço mais o que o Satanás está falando, e eu começo a ouvir o que o Luciano está falando, e eu falo, eu sou uma mulher de fé. E eu falei para Deus, Senhor, agora é o Senhor e eu. E ali eu melhorei, e fui para o UI, que é um quarto intensivo, e sempre pedindo a mesma coisa, Senhor, me cura, Senhor, me cura. O Ismael já tinha passado, eu já não prendia mais, mas ainda em tratamento,